Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que vocês se conservem assim, para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Eu, professor Maurício, estou aqui mais uma vez para nós darmos continuidade ao estudo dos produtos notáveis. Na última videoaula, nós estudamos o produto notável quadrado da soma de dois termos. E agora, nesta videoaula, nós vamos estudar o quadrado da diferença de dois termos. Primeiramente, vamos lembrar o que é um produto notável, porque ele chama produto notável. Produtos notáveis são expressões algébricas que aparecem com muita frequência em muitos cálculos, tá bom? Então, esses tipos de cálculos, que na verdade são 5 produtos notáveis, e nós vamos estudar os 5, um a cada videoaula, eles aparecem com muita frequência em muitos cálculos diferentes, tanto na matemática, como na física, na economia, na biologia, na engenharia, né? Então, é importante vocês saberem fazer isso. Então, o que nós vamos estudar agora é o segundo tópico, o segundo tipo de produtos notáveis que existe, que é o quadrado da diferença de dois termos. Diferentemente da aula anterior, que eu falei sobre o quadrado da soma de dois termos, começando a apresentar a representação geométrica, e depois eu apresentei outras duas maneiras de resolução. Nesse caso, eu vou começar pela segunda maneira, que é a regra da potenciação. Então, vamos lá. Então, o quadrado da diferença de dois termos. Por que chama assim? Porque eu tenho o quadrado da diferença de dois termos A e B. Então, o que diz a regra da potenciação? Que tudo que eu elevo ao quadrado, eu multiplico ele por ele mesmo. Então, é A menos B vezes A menos B. Ok? Como que eu resolvo isso aqui? Eu tenho que usar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, lembrando que os expoentes de A e de B são 1. Ok? Então, eu vou primeiramente distribuir o A. Então, A vezes A, eu conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Aí eu vou fazer A vezes menos B, que dá menos A vezes B. Ok? Depois eu vou distribuir o menos B. Menos B vezes A dá menos B vezes A. E menos B vezes menos vezes menos, dá mais. E B vezes B, eu conservo o B e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Ok? Observe que esses termos centrais aqui, eles são semelhantes. O que são termos semelhantes? São termos que apresentam a mesma parte literal com os mesmos expoentes. Então, observe que o A e o B, ambos estão sendo elevados ao expoente 1 e aqui também. Ah, mas eles estão diferentes. Aqui é AB, aqui é BA. Não tem problema, né? Então, A vezes B e B vezes A é a mesma coisa. Então, eu vou somar esses termos aqui para melhorar a aparência dessa expressão. Na verdade, eu vou resumir isso aqui. Então, vai ficar A ao quadrado, menos AB, eu vou somar e conservar o sinal. Então, menos 2 vezes o A vezes o B, mais o B ao quadrado. Esta expressão aqui é um trinômio que representa a diferença, o quadrado da diferença de dois termos, ok? Agora, depois de apresentar isso, A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, eu vou mostrar para vocês a representação geométrica, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Observe aqui que eu tenho um quadrado de lado A. Então, eu tenho um quadrado de lado A. E aqui eu tenho um retângulo de lados A, que é a mesma medida do lado do quadrado, e B. Certo? Suponha que eu vou pegar este retângulo aqui e vou transportar ele para cá. Certo? Aqui eu tenho também um outro retângulo de medida B e A menos B. Por que A menos B? Observe. Suponha que se eu pegar esse mesmo retângulo aqui e colocar ele aqui, então eu vou ter duas vezes esse retângulo aqui e esse retângulo aqui, certo?
como se eu tivesse isso aqui que está aqui embaixo, ó. O mesmo retângulo em cima e embaixo, ó. O mesmo retângulo aqui e o mesmo retângulo aqui. Ok? Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho esse retângulo aqui e esse retângulo aqui, que eu vou colocar ele aqui, ó. Observa o que acontece. A medida aqui não era A, mas espera aí, essa medida aqui é B, não é? Então, o que sobra daqui até aqui é A menos B, certo? A medida aqui era A, não era? Eu não coloquei esse retângulo aqui virado? Então, se a medida era A, eu tirei B, aqui também ficou A menos B, ok? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse retângulo, coloquei aqui, e peguei aquele retângulo e coloquei aqui, certo? Então, aqui eu fiquei com esse quadrado aqui embaixo, tá bom? Que tem medidas A menos B, e aqui tem medida A, que vinha daqui até aqui, só que eu tirei o B. Então, essa medida é A menos B, ok? Muito bem. E como que eu faço a área de um quadrado? A área de um quadrado, eu faço a medida do lado vezes ele mesmo, ou seja, a medida do lado ao quadrado. Então, a área desse quadrado aqui, que é A menos B, vezes A menos B, ok? Olha lá. E eu já mostrei para vocês pela segunda maneira da potenciação, que A menos B vezes A menos B é A menos B elevado ao quadrado, que é A ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Aí você pode se perguntar, mas professor, eu tinha um retângulo aqui, coloquei aqui, o mesmo retângulo eu virei aqui. Então eu tirei desse quadrado uma vez esse retângulo, outra vez esse retângulo. Mas espera aí, esse quadradinho aqui, ó, eu tirei uma vez ele, tirei outra vez ele, certo? Tirei 2 vezes o mesmo retângulo. Mas o que acontece? Essa parte quadradinha aqui, ele ficou sobreposta. Um retângulo sobreposto ao outro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esta área, que é A menos B ao quadrado, certo? Tudo bem? Que seria A ao quadrado. E tirar quem? Tirar os dois retângulos, mas eu tenho que somar de volta o B ao quadrado. Porque esse quadradinho ficou sobreposto um em cima do outro. Aqui, ó. Tá? Aqui ficou um e o mesmo quadradinho aqui ficou de novo. Então, eu tenho A ao quadrado, que é a área do quadrado maior, menos 2 vezes a área do mesmo retângulo, mais a área desse quadradinho aqui. Tá bom? Então, esta é a representação geométrica do quadrado da diferença de dois termos. E a terceira maneira que eu vou mostrar para vocês é a maneira prática, a regra prática de fazer o quadrado da diferença de dois termos. A regra prática do quadrado da soma é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. A regra prática do quadrado da diferença de dois termos só muda um detalhe. Só muda esse menos aqui, ó. Então, ó, o quadrado do primeiro termo. Então, eu vou chamar o A de primeiro termo e o B de segundo termo. Então, o quadrado do primeiro termo, A elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo. Quem é? É o A. Vezes o segundo termo, que é o B. Mais o segundo termo elevado ao quadrado. O quadrado do segundo termo, que é B elevado ao quadrado. Está aí o nosso produto notado. O quadrado da diferença de dois termos apresentado de 3 maneiras diferentes. Geometricamente, pela regra prática e pela potenciação. Ok? É claro, obviamente, que você, nos exercícios práticos, a representação geométrica ela vai servir para você lembrar. Na verdade, ou você utiliza o segundo método ou o terceiro método. Ou pela regra prática ou pela regra da potenciação, fazendo a distributiva. Ok? É isso aí, pessoal. Na próxima aula nós iremos fazer exercícios
sobre o quadrado da diferença de dois termos. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, fiquem bem e até a próxima. E muito rock and roll.